Campina Grande, quinta-feira, 6 de agosto. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Mas antes, quero deixá-los com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Ele fez sair água da rocha. Ele fez com que o povo, durante aqueles anos todos, 40 anos de peregrinação no deserto, as vestes não envelheceram, nem se inchou os seus pés. Nesses 40 anos, está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21. São palavras que Moisés descreve. Eles viram a nuvem guiá-los durante o sol causticante da noite, do dia, e à noite uma coluna de nuvem para iluminar, para clarear e o povo caminhar até chegar à terra prometida. Eles viram o mar fechar e todo o exército de Faraó ser engolido pelas águas. Inclusive na internet vocês podem ver que ainda hoje estão descobrindo vestígio de que carruagens de ferro estão lá no fundo do Mar Vermelho. Chega aquela crosta marítima, do mar, mas estão lá, como prova de que realmente o exército de Faraó todo foi engolido pelas águas. Então eles viram os exércitos de Faraó morrerem afogados, os quais vinham no encalço deles para matarem e resgatá-los. Porém eles viram que todos morreram, todos os algozes, pelas águas do Mar Vermelho. Mas mesmo assim, o povo murmurava contra Moisés, o povo murmurava contra Deus, o povo blasfemava. E é por esta razão que esse texto que eu li para vocês antecede os versos 1 até o versículo 9, que eu preciso de ler para vocês. Veja o que é que este povo fez, veja qual foi o comportamento deste povo. Versos 9 diz assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos.
e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a do obdélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, em moinho e os moía, ou um grau o pisava, e em panelas eles coziam, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo, e pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés, porque eles diziam, que Moisés havia trazido para que eles morressem no deserto. Viram tantos milagres, tantas proezas, mesmo assim eles murmuraram contra Deus. Eles não estavam aceitando aquilo como se fosse realmente algo que fazia parte da pedagogia divina, para ensiná-los a depender de Deus, a confiar em Deus. Lá no deserto não tinha farmácia, se alguém adoecesse. Lá no deserto não tinha padaria. Lá no deserto não tinha supermercado. Era só deserto, mas o Senhor foi fiel para com o povo, sustentou o povo durante aqueles 40 longos anos. No versículo 5, no capítulo 11, versículo 5, diz que esse povo que murmurava, tem uma tradução que diz, esse populacho. E eu fui olhar no dicionário essa expressão, esse populacho, tratava-se do povo de classe baixa, plebe. Era inferior, era a parte inferior do povo esclarecido. Isso nos lembra a situação de muitos que dependem de um governo paternalista, porque eles estavam lá comendo as cebolas, os pepinos e os alhos lá do Egito, estavam com saudades, e não se contentaram em não aceitar que Deus estava mandando maná, vindo do céu, água que jorrou da rocha. Quem não gosta de comer, como alguém já disse, ter almoço de graça? Não há almoço grátis, mas eles achavam que lá no Egito eles tinham almoço grátis, e eles então se contentavam com isso, achavam que aquilo era suficiente, não viam o lado da escravidão, da exploração de Faraó em roubar a saúde deles, o melhor que eles tinham para oferecer e para dar, em troca de cebolas, pepinos e alho. É isso que nos diz o texto. Eles murmuravam, blasfemavam durante aqueles 40 anos no deserto. Trazendo agora um pouquinho aqui para os 50 anos, eu não quero jamais me comparar a Moisés, longe de mim me comparar a um homem como Moisés, mas eu quero falar das experiências que ele teve, e das experiências que eu passei durante 50 anos. Muita coisa eu ouvi daqueles que às vezes murmuraram, blasfemaram, se queixaram, muito queixume, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque não foi assim. Isso é murmuração, isso é muitas vezes até blasfêmia contra Deus. Eu já ouvi alguém dizer assim: se eu fosse Deus faria assim, assim, como se Deus estivesse fazendo as coisas erradas. Gente, quem somos nós para julgar as decisões que o Deus eterno, imutável, que desde a criação fez tudo como nós temos hoje, com a perfeição belíssima? E quem sou eu para dizer, se eu fosse Deus eu faria assim? Isso é murmurar, isso é blasfemar. Eu vi muito isso durante esses longos anos, como Moisés ouviu o povo murmurar. E aí, meus irmãos, eu quero dizer que por isso é que Moisés é um exemplo de que ele não era de ferro, porque ele foi ao Senhor, disse: por acaso eu dei a luz a esse povo para que eles viessem a mim pedir carne para comer, pedir água para beber e depois murmurar? Eu dei a luz a esse povo, eu gerei este povo, que eu tenho carne para dar de comer a esse povo. Moisés estava falando, como dizendo em outras palavras: eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso. Eu não sou de ferro, mas esse povo está aí, Senhor. Nos versículos
10 a 15 que eu li para vocês, antes dos versículos, inicialmente, nos diz que este povo estava murmurando, blasfemando contra Deus. E acontece que Deus então ouviu, e ao mesmo tempo fez com que aqueles que haviam murmurado contra Deus, nenhum deles, da idade de 20 anos para cima, entrasse na terra prometida. Eles tiveram o deserto como sepulcros, eles morreram lá no deserto. O próprio Moisés, no momento em que estava aflito, angustiado, sem saber como tomar uma decisão que realmente desse prova de que ele não tinha força mais para continuar, porque tanto lhe acossavam, as aflições lhe afligiam tanto que ele, a primeira vez o Senhor mandou ele falar a rocha, ferir a rocha, a segunda vez o Senhor mandou falar a rocha. Ele estava tão irado na hora, tão revoltado com o comportamento do povo, que ele feriu a rocha, e foi por isso que ele não entrou na terra prometida. O próprio Moisés pagou um preço caro, porque desobedeceu. Então, meus irmãos, enquanto eu preparava este sermão, antes, um pouco já pensando em prepará-lo, em trazê-lo, eu recebi esse livro de presente, Pastores de Carne e Osso. E vocês me permitam eu ler apenas a introdução do autor desse livro, apenas a introdução, que vale a pena você ouvir isso aqui. Isso aqui são dados estatísticos nos Estados Unidos, e podemos dizer que no mundo também. Pastor não é de carne, pastor não é de ferro, é de carne e osso. Preste atenção a essa estatística aqui. A cada mês, 1.800 pastores abandonam o ministério por fracasso moral, esgotamento espiritual ou contendas em suas congregações. 1.800 pastores a cada mês nos Estados Unidos. Outro dado aqui: 50% dos matrimônios pastorais terminam em divórcio. 50%. Outro dado estatístico: 80% dos pastores se sentem inadequados e desanimados em seu papel, porque pastor não é de ferro, é de carne e osso. Sim, outro dado estatístico: 50% dos pastores estão tão desiludidos que, se pudessem, deixariam o ministério, mas não encontram outra forma de ganhar a vida. Eu pude fazer isso, abrir mão da prebenda da igreja, porque senti que chegou o tempo. E Deus é que é o meu patrão. Ele é que tem me sustentado e há de me sustentar até o fim da minha existência. Quem pode dizer amém? Outro dado estatístico: 15% dos pastores, todas as segundas pela manhã, consideram a possibilidade de deixar o ministério, largar a carreira. Outro dado estatístico: 80% acreditam que o trabalho pastoral, como o entendem e veem, afetou negativamente a sua família. Porque pastor não é de ferro, pastor é de carne e osso, e tem uma família. Ele é casado, deve ser casado, tem filhos. Outro dado estatístico: 70% disseram que possuem a autoestima mais baixa do que quando entraram no ministério. Porque pastor não é de ferro, é de carne e osso. Outro dado estatístico: 89% declararam que precisam do dom de liderança. Outro dado estatístico: 80% dos formados em seminários e escolas bíblicas que entraram no ministério o abandonaram nos primeiros 5 anos. E eu estava me lembrando, quando eu fui para o seminário, éramos 22 colegas, terminamos 7 colegas, porque cada ano os que não eram realmente provados, que tinham chamadas, desistiam de continuarem no seminário. 70% dos pastores sofrem de depressão constantemente.
40% dos pastores entrevistados disseram ter tido uma relação extraconjugal desde o começo de seu ministério. Que pastor não é de ferro, é de carne e osso. E às vezes, Jesus mesmo disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Imagina, 40% dos pastores entrevistados disseram ter tido uma relação extraconjugal desde o começo do seu ministério. 70% disseram que o único momento em que estudavam a palavra era quando preparavam os sermões. Finalmente, 70% dos pastores não têm amigos próximos, nem pessoas com as quais possam compartilhar confidência. Por isso que eu aprendi e defendi isso e pus em prática durante esses 50 anos, ter um pastor conselheiro, um pastor amigo, de preferência um pastor de uma certa idade, que tenha largas experiências para passar isso para os mais novos. E me ajudaram muito, homens como o pastor Raul de saudosa memória, Ismael Feijó de Melo de saudosa memória, pastor Armando Torres de saudosa memória. Esses homens me ajudaram muito durante esses 50 anos de ministério pastoral, me deram muitos conselhos, me ajudaram bastante em momentos difíceis do ministério. Então, enquanto nós preparávamos, eu lendo este livro, eu disse, é por isso que pastor não é de ferro, é de carne e osso. Enquanto você está sentado aí me ouvindo agora, há momentos que você espera ouvir uma palavra de Deus, num sermão, numa pregação, num hino como esse que o coral cantou, cujo presbítero Sidney destacou aqui, como falou profundamente ao seu coração. Esse é o momento em que você para ouvir Deus falar, você para ouvir o recado de Deus, a mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu coração, diante de alguma decisão que você venha tomar. Portanto, embora este homem seja usado por Deus, ele não é de ferro, ele é de carne e osso. O pastor não é um super-homem, ele também não é perfeito, e muita gente espera a perfeição do pastor. Eu digo isso muito à minha esposa, digo isso constantemente, ela ouve isso direto. Eu não sou perfeito, não espere de mim perfeição. Eu sou falho, eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Não espere perfeição de mim, eu sou de carne e osso. Meus irmãos, esse sermão mostra que muitos pastores, conhecendo ou reconhecendo suas limitações, é melhor ele pensar em parar do que forçar aquilo que ele tinha de fazer. O pastor tem sentimentos, ele tem momentos de alegrias, ele tem momentos de tristezas. Há um choque térmico na vida de muitos pastores, que a gente não sabe como traduzir. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês imaginem o que é você sair de manhã, de realizar uma cerimônia fúnebre, vendo uma família querida, chorando a morte do seu ente querido, da sua ovelha, e você, por um ato de comoção, sente a dor daquela família, que nós chamamos, na psicologia pastoral, de empatia. O que é empatia? É a absolvição dos problemas alheios. O pastor, ele é muito vulnerável a esse tipo de sentimento. E aí você de manhã faz uma cerimônia fúnebre e à noite faz um casamento. Choque térmico. Vocês imaginem o que é você chegar para fazer uma cerimônia fúnebre, saindo de um velório, onde deixou uma família chorando a perda do marido, do pai, de um filho, uma morte abrupta, repentina. Isso mexe com o emocional de qualquer homem. E somente Deus, que tem realmente preparado homens chamados, realmente chamados por Deus, vai dar condições dele enfrentar esses momentos, esses choques térmicos, esse choque emocional. Muitas vezes o pastor tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ele se comporta como se fosse forte muitas vezes, sentindo muita fragilidade, fraqueza, limitações no seu coração. E deixe-me lhe compartilhar uma coisa para vocês. Em 1982, pregando aqui nesse púlpito dessa igreja, numa noite de ano novo, eu estava simplesmente arrasado.
Eu pensei comigo, se eu fosse abrir a boca para pregar naquela noite, não ia sair nada. Nada. Eu estava enfrentando um problema ministerial que mexeu com minha vida, mexeu com minha família, me deixou arrasado. Agora preste atenção, eu entrei no quarto, orei, Senhor, eu não tenho condições de pregar hoje à noite, mas eu tenho que pregar. O teu povo espera uma mensagem de esperança para o ano novo que vamos receber. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu a minha oração. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: foi o maior sermão que eu já preguei na minha vida. O maior. Fiz o apelo, várias pessoas vieram à frente, e eu voltei para casa feliz da vida, porque disse: não foi pela minha capacidade, mas pela capacidade do Senhor. Ele foi quem me capacitou naquela noite. Eu acho que nunca mais eu vou pregar um sermão como aquele. Noite de ano 1982, eu gravei essa data. Pastor não é de ferro, ele é de carne e osso. Às vezes, meus irmãos, o pastor se sente desprezado por alguém que ele estendeu a mão. Às vezes o pastor se sente decepcionado por ver muitas vezes não sair como ele esperava os resultados daquilo que é fruto do seu ministério. Muitos pastores sofrem e adoecem, problema de burnout, e não se choquem com o que eu vou dizer. Eu conheci em Recife dois pastores, que eles se suicidaram por causa desta doença burnout. Se suicidaram. Porque pastor não é de ferro, ele é de carne e osso. Estão entendendo agora? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de muita responsabilidade. O pastor sofre tentações. O pastor muitas vezes ele não tem forças para continuar. Quando eu fiquei viúvo, do meu primeiro matrimônio, todos sabem, conhecem a minha história, eu casei de novo, mas eu pensei em desistir. Não dá para continuar. Eu pensei em parar. Tive noites mal dormidas, noites de insônia, depressão. Por pouco eu não fiz uma besteira. Pastor não é de ferro, pastor é de carne e osso. Aí você percebe que essa não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para qualquer um. Moisés, quando estava passando por aquela situação que vocês ouviram e leram, que eu li para vocês, o sogro dele, Jetro, viu, observou, e dizem então nos capítulos subsequentes, inclusive Êxodo capítulo 18, versos 3 a 27, ele chamou Moisés à parte e disse: não é bom o que você está fazendo. Você escolha aí homens capacitados, líderes, que possam lhe auxiliar. Separem 1000, de 1000 vocês coloquem um chefe, de 100 coloquem um chefe, de 50 coloquem um chefe, de 10 coloquem um chefe, para auxiliá-los, e os problemas mais difíceis, mais complicados, você resolva. Você distribua os problemas menos complicados com eles, para que você, porque desse jeito você não vai continuar, você não vai terminar bem. Longe de mim, repito, me comparar a Moisés, mas assim como ele passou 40 anos no deserto, vendo muita coisa acontecer por ato de falta de reconhecimento, de insubordinação, de desobediência, de desacato e de murmuração a ele como líder e ao próprio Deus, durante 50 anos, eu posso dizer que eu vi muita coisa acontecer que me mostraram que realmente pastor não é de ferro, é de carne e osso. Ser pastor, repito, não é tarefa para qualquer um, é tarefa para vocacionados. Meu primeiro pastor, eu já disse isso aqui para vocês, ele dizia muito isso quando eu pensei em ir para o seminário. Eu já conhece a minha história, a minha biografia está no nosso folder. Inclusive, se alguém não tem, depois do culto pode procurar lá na portaria da igreja. Aqui está a minha biografia, 50 anos. E eu posso dizer para vocês, o que eu ouvia do meu pastor, hoje eu entendo. Meu primeiro pastor, ele dizia: há o chamado pastor e o pastor chamado. Aquele que é vocacionado e aquele que chamam-lhe, que denominam-lhe,
que ele tem um apelido de pastor, sem chamada. E são esses que muitas vezes dão com os burros na águas. Queria deixar alguns conselhos, tanto para os amigos, colegas pastores, como para a própria igreja. Conselhos aos aspirantes. Paulo escrevendo 2 Timóteo capítulo 3, diz: aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas lembre-se que tem o seu preço. Tem o seu preço, tem os espinhos, tem as decepções, tem as frustrações, tem as decepções. E eu quero dizer para vocês que trata-se de alguém que prestará contas pelos serviços prestados àquele que o chamou e o vocacionou para apacentar ovelhas, para cuidar do rebanho. Portanto, ser pastor de ovelhas, conforme vemos lá em Provérbios capítulo 27, versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque um dia eu vou prestar contas. Paulo escrevendo na segunda carta, Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 1 Timóteo 4,16, Paulo ainda diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pastor não é de ferro, é de carne e osso. E assim como Moisés foi orientado por seu sogro, como disse há pouco, ele também orienta para que num rebanho os auxiliares, presbíteros, diáconos e demais líderes deem as mãos ao seu pastor, ao seu futuro pastor, ao seu futuro pastor. Richard Cecil declarou: o mundo observa os ministros fora do púlpito para aquilatar do seu verdadeiro valor. É melhor que você apresente-se diante de Deus como aquele que realmente deu conta do rebanho, do que aquele que, ao prestar contas, vai ser reprovado. Agora, olhando pelo retrovisor do tempo da vida ministerial, deixe-me lhe dizer isso aqui: se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Quem pode dizer amém? Se eu pudesse voltar a 50 anos atrás, eu começaria tudo de novo. Agora com a seguinte observação, olhando pelo retrovisor, diante dos erros cometidos, das falhas, dos defeitos, que ninguém é perfeito, eu iria evitá-los, repeti-los. As lições aprendidas me ajudaram a depender de Deus, e só tenho uma coisa a fazer: gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar, e agradecer a vocês, Igreja do Calvário, que me suportaram durante esses 46 anos aqui à frente da igreja. Só tenho que agradecer à liderança, aos presbíteros, aos diáconos. Vocês foram instrumento de Deus em cuidar de mim, como igreja, cuidar da minha família, não deixando nada a faltar nesses 46 anos de ministério. Quero concluir, dado o adiantado da hora, deixando ainda uma recomendação escrita pelo escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17, que inclusive esses anos todos que eu estive aqui à frente cuidando de vocês, esses 2 versículos serviram de âncora para a minha vida, me chamando à responsabilidade. Versículo 7, para a igreja: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 17 é uma responsabilidade do pastor, do líder. Isso me deixou muitas vezes tremer as bases. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar
contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Real Bus, 70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Eu quero agradecer de todo o meu coração a sua teleaudiência e amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!